ok? Vamos lá, então, começar o nosso webinar. Bom, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso webinar Coleta Automática de Dados. Meu nome é Roberto Campos, eu sou um profissional da área de tecnologia da informação. Trabalho há mais de 30 anos com sistemas de informações industriais. Já trabalhei com produção de alumínio, fertilizantes, petróleo e desde 95 que eu lido com produção de cervejas e refrigerantes, né? A nossa agenda vai ser de 10 minutos de introdução, 25 minutos de demonstração de uma coleta automática em ação através de uma simulação numa cervejaria fictícia, né? E os últimos 10 minutos para perguntas e respostas, né? Em relação às perguntas, vocês a qualquer momento podem ir colocando aí no bate-papo, né? Nessa parte de pod bate-papo, que aí no final eu vou tentar responder, né? Então, vamos lá, gente. Em relação à parte de introdução, eu vou passar aqui um PowerPointzinho aqui para vocês, para a gente dar alguns conceitos antes da gente entrar na segunda parte, que é a de simulação, né? Então, vamos lá, gente. A coleta automática de dados, como é comumente chamada, né? Ela pode ser definida como procedimento de se obter dados dos sistemas de automação industrial e enviá-los aos bancos de dados dos sistemas de informação. E é uma ação muito importante porque, além dela diminuir o trabalho de digitação, que não precisa mais ser feito, porque os dados são obtidos automaticamente dos equipamentos, você tem uma confiabilidade muito maior, porque esses dados realmente foram medidos por algum tipo de instrumentação, né? Muito bem. Para que eu possa ter a minha coleta automática, primeiro, é claro, eu preciso ter os equipamentos de produção no meu chão de fábrica, né? Depois, eu preciso ter o banco de dados para onde eu quero enviar essas informações. Então, são banco de dados, em geral, dos sistemas de gestão de negócio, os ERPs, como SAP, por exemplo, o mais conhecido, sistemas da manufatura, que são os sistemas da classe MES, que são sistemas de informação industriais específicos para fazer esse papel de informação industrial, e aplicações locais que tenham sido desenvolvidas, etc., e que usem bancos de dados, em geral, padrão SQL, que é um tipo de padrão que a maioria dos sistemas de informação utiliza, né? Então, o desafio é esse aí, é pegar o dado lá embaixo e mandar ele para o banco de dados do sistema de informação, né? Muito bem. Para que eu possa fazer isso, eu tenho que ter algum tipo de instrumentação, né? Ou seja, eu tenho que ter medidores no chão de fábrica para que eu possa fazer essas leituras, sejam medidores, contadores, flags e etc. E outra coisa que eu preciso ter é uma rede, né? Eu preciso ter um acesso para que eu possa ler dados dessa instrumentação e mandar dados para meus bancos de dados de informação, né? Muito bem. Agora, aí a gente começa a ter algumas soluções de coletas, e eu agrupei aqui nas soluções de coletas mais comumente oferecidas no mercado, para que a gente possa se guiar depois e ver a nossa simulação, tá? O primeiro grupo de soluções de coleta, gente, ele está ligado à automação do chão de fábrica, né? Ou seja, é quando você tem algum tipo de automação, em geral, implementados pelos sistemas supervisórios, né, também chamados de escadas, pelos PLCs, né, principalmente pelos PLCs, que são computadores especial para fazer o controle do processo. Então, quando eu tenho automação do chão de fábrica, eu tenho 3 grupos de soluções que, em geral, eu posso utilizar. A primeira são recursos contidos dentro do próprio software de automação, ou seja, dentro dos supervisórios ou dos PLCs. Alguns fabricantes possuem recursos para que você envie os dados dessa instrumentação para os bancos de dados padrão SQL, em geral, utilizando ou Storage Procedures, que são programas catalogados dentro do próprio banco de dados, ou utilizando APIs, que são programas também desenvolvidos e, em geral, colocados que podem ser usados através de endereços dentro da própria internet. Então, você, em qualquer aplicação, você consegue chamar um endereço na internet, executar esse programinha, que é uma API, e ele, então, conseguiria colocar essa informação dentro do banco de dados. Essa solução, em geral, não é muito utilizada porque requer que você
para fazer coletas novas ou para definir suas coletas, você mexa nos programas de automação, o que é uma coisa que traz um certo risco ao controle de processo em si, né? Bom, vamos lá. Segunda solução que tem ainda com a base de automação. São softwares chamados softwares de aquisição de dados, né? Então, esses softwares, eles são pacotes que você coloca no seu chão de fábrica, conecta eles com seus PLCs, com seus supervisórios, em geral, através de outros softwares de conectividade, que são os servidores OPC. Ele consegue ler essas informações de uma maneira discreta, né? Por exemplo, você vai ler, você tem um medidor de temperatura, então você vai pedir para ele, olha, leia cada valor a 5 segundos no medidor de temperatura e me mande isso para uma tabela de banco de dados. Então você define o banco de dados, define a tabela, configura e ele vai jogando isso lá, historiando a 5 segundos, né? Muito bem, esse tipo de solução, ela como vai para um banco de dados, que não é, em geral, as tabelas do seu banco de dados que você quer jogar os dados, o que você tem que fazer? Você tem um trabalho que eu chamei aqui de transformadores, né? Ou seja, você tem que, de alguma maneira, construir algum programinha que vai transformar os dados historiados nessa tabelinha e gravá-los dentro, aí sim, da sua tabela, do seu modelo de dados que você tem lá em cima. Então, você tem um trabalho adicional para fazer isso, né? Bom, a solução seguinte que tem são os historiadores, né? Os historiadores, eles são parecidos com os softwares de aquisição, só que eles não trabalham com bancos de dados padrão SQL. Eles têm um banco de dados particular deles, é um sistema proprietário, tá? Só que ele tem uma alta taxa de compactação e ele pode armazenar volumes incríveis de informação que estão vindo, por exemplo, dos PLCs. Então, eles não são usados só para fazer coleta de dados para banco de dados SQL, eles são usados para você armazenar grandes volumes e fazer análise desses dados, né? Então, é parecido com o historiador que manda para o SQL, só que ele já tem uma base local dele, tá? Mas, de qualquer maneira, para você mandar para o banco de dados SQL, o que você tem? Os transformadores aqui, porque você vai ter que ler dados desses historiadores, transformá-los e gravá-los lá no banco de dados para onde você está querendo mandar essas informações, né? Então, essa foi a terceira solução que é aplicada quando você tem automação no seu chão de fábrica, né? Muito bem, gente. Só que agora, com o advento da quarta revolução industrial e essa questão da internet das coisas, começaram a aparecer uma série de dispositivos, né, que você liga na sua instrumentação, você liga nos medidores, consegue-se até em medidores que você já tenha na fábrica, você liga um dispositivozinho ali dentro, ele ou se conecta no Wi-Fi ou ele já tem uma telefonia celular e ele faz o papel de um aquisitor de dados. Ele pega o dado daquela instrumentação e manda para um banco de dados SQL. É muito parecido com o software de aquisição de dados, só que não necessariamente você precisa ter uma automação na sua chão de fábrica. Você pode ter somente o dispositivo lendo dados de algum tipo de instrumentação, como, por exemplo, um medidor de temperatura de um tanque de fermentação e maturação. Ok? Então, novamente, aqui você também precisa dos transformadores para chegar lá no seu banco de dados de destino, né? E a última solução, gente, são as soluções dos sistemas da classe MES, que são os sistemas de informação da manufatura. Esses sistemas, em geral, eles utilizam as soluções que eu falei há pouco, ou seja, eles utilizam softwares de aquisição de dados, utilizam historiadores, ou utilizam também dispositivos de OT, tá? E conseguem fazer a leitura desses dados, trazer para dentro deles e eles distribuem esses dados nos seus bancos de dados SQL, que são particulares do sistema MES. Aí a vantagem que essa solução tem é que os transformadores já estão embutidos no sistema MES, você não precisa construir, você vai ter um jeito de definir quais são essas coletas, mas você não vai ter que programar nada, isso já é feito automaticamente pelo próprio sistema MES, né? Então, essa foi a quinta solução, tá? Pode existir outras, isso foi apenas uma coisa didática para a gente poder fazer a introdução, tá? E com isso, gente, nós terminamos a nossa introdução em termos de soluções de coleta de dados de aquisição disponíveis no mercado, né? Agora nós vamos passar para a segunda parte, já estamos iniciando a nossa segunda parte da simulação, tá? Em que eu vou entrar num software para mostrar para vocês como é que isso é feito. O que a gente vai simular, gente? Nós vamos simular uma coleta automática numa cervejaria fictícia chamada Easy Beer,
utilizando um produto da classe MES chamado EasyBet. O EasyBet, gente, ele é um software nacional, foi desenvolvido pela minha empresa, a MaxiMES, e é um sistema MES orientado para indústrias debateladas, ou seja, indústrias que trabalham com receitas, como é o caso de uma cervejaria, né? Então, é essa simulação que eu vou mostrar para vocês agora, tá? Antes da gente entrar no software, eu vou mostrar duas coisas, né? Primeiro, qual é a solução de coleta automática que é aplicada no EasyBet, né? Como eu havia mostrado para vocês há pouco, de uma forma geral, o MES. O EasyBet, gente, ele trabalha de acordo com essa figura que eu estou mostrando aqui para vocês. Você pode usar um software de aquisição de dados, ou pode usar um dispositivo de IoT e mandar, né, os tags, né, que são aquelas pequenas peças de informações que a gente quer coletar, aquisitar para poder fazer a coleta para o nosso banco, e mandar isso daqui para um banco de dados SQL, que fica na nuvem do EasyBet, ou seja, é mantido pelo EasyBet, tá? E que a gente chama de historiador SQL, né? Então, você tem que colocar no seu chão de fábrica ou um software de aquisição de dados, tem vários no mercado, ou um dispositivo desse de IoT. A MaxiMES vai fornecer um link para esse banco de dados e vai fornecer um usuário e uma senha para que você possa se conectar aqui. Aí você vai escolher quais são os tags que você precisa coletar para fazer a sua coleta e vai mandá-los aqui para o historiador SQL. E os transformadores estão aqui dentro do pacote EasyBet, e eu vou mostrar para vocês como é que a gente define essa coleta, tá? Então, o que a gente vai simular nessa pequena simulação, gente? Nós vamos fazer uma pequena simulação de um supervisório da abraçagem, que a nossa fábrica hipotética possui, tá? E vamos ler, historiar 6 tags da abraçagem, tá? Que nós vamos ver na nossa simulação. E os tags são esses 6 que vocês estão vendo aí, tá? O G7 Mostura é um tag que contém a operação corrente do Graph7, ou seja, da máquina de estado que faz a parte da mosturação, que é o cozimento do malte na tina de mostura. O RC Braçagem é o tag que tem o código do produto, informando que tipo de cerveja eu estou fazendo naquele momento. QT Braçagem tem a quantidade planejada de mosto que eu vou fazer nessa produção. QT Balança tem o peso do malte moído em quilogramas, é uma célula de carga que eu tenho numa balança depois que o malte é moído. Grano Malte é uma invenção minha aqui, é um cara que tira uma fotografia do malte moído e te dá um indicador de granularidade do malte, ou seja, se ele está muito moído, se ele está um pouco moído, e a temperatura TM é o tag com a temperatura da tina de mostura. E esses são os passos do Graph7 de mostura que nós vamos simular. 0, ele está parado, 1, está na moagem de malte, 2, enchendo a tina de mostura com água, 3, executando a reda do malte, ou seja, jogando o malte moído na água, e 4, executando o primeiro repouso, né? Muito bem. Na Adegas FM, a cervejaria Easy-Beer não tem supervisório, mas tem um dispositivo de IoT em cada tanque, fazendo a leitura da temperatura do tanque e enviando lá para o historiador SQL. O nome do tag é TempTQ e o número do tanque, 1, 2, 3, 4, cada um em um tanque, né? E para finalizar, eu tenho mais um tag lá na linha de envasamento de garrafas, né? Tem barril e tem garrafas, e é um tag que é o contador de garrafas. Ele tem um contador ali, né, que é zerado no início da produção e depois vai acumulando, e esse tag também é enviado para o historiador SQL. Ok? Muito bem, gente. Então, com isso, nós terminamos ainda a parte de apresentação, né, da simulação do vazamento, da simulação da cervejaria Easy-Beer, e agora eu vou entrar no software, né, para mostrar essa coleta automática em ação. Então, eu vou pedir para vocês aguardarem um pouquinho, que eu vou compartilhar aqui a minha tela, né? Tá, Open in Browser. Tá. Tela inteira, compartilhar. Eu tenho um assessor aqui que me mostra quando entrou, ele ainda está ocultar. Eu acredito que... Bom, acredito, pelo que eu estou vendo aqui, vocês já devem estar vendo o compartilhamento da minha tela, tem uma tela EasyBet, que é a entrada para o nosso sistema, né? Então, muito bem, gente. Agora eu vou entrar no produto EasyBet e vou mostrar duas coisas, né? Primeiro,
como eu defino as minhas coletas, né, ou seja, aqueles transformadores lá, e depois eu vou fazer uma simulação dessa coleta usando um simulador que foi construído aqui também. Antes de entrar lá, eu só quero mostrar uma coisa para vocês, tá? A aquisição dos dados aqui, nós estamos utilizando usando um software chamado Matricon OPC Client for ODBC, tá? A Matricon, quem é de automação conhece, que é uma empresa que faz muitos produtos para a conectividade de dados, inclusive servidores OPC, né? Então, o que nós estamos usando é esse software aqui, o Matricon OPC Client for ODBC, e ele funciona da seguinte maneira. Aqui em cima, olha, estão vendo o ODBC Configuration, eu vou conectar com o banco de dados. Ou seja, usando uma conexão ODBC, que é uma coisa que todo o pessoal de sistema de informação está acostumado a trabalhar, eu vou escolher o meu banco de dados, que é um link que a Maximez vai fornecer, e o username PSO de agente também vai fornecer, e você se conecta com o historiador SQL. E aqui embaixo, o Matricon permite que você se conecte, né, com todos os tags dos teus sistemas de automação e você vai pendurando os tags que você quer fazer a coleta aqui, como, por exemplo, esse G7 mistura, temp, tina, volume, alguns exemplos aqui, mas na realidade são aqueles tags que eu coloquei lá no exemplo que a gente vai simular. Então, você pendura todo mundo aqui e ele está sempre mandando aqueles valores para o historiador SQL, está sempre guardadinho lá. E agora nós vamos entrar no software para mostrar como eu defino as coletas e fazer essa simulação, então, ok? Então, vamos lá, gente. Voltei aqui para a tela do EasyBet, tá? Eu já estou pronto aqui, essa é a tela de login. EasyBet trabalha totalmente na nuvem, você não precisa instalar nada nos seus servidores locais. Eu vou dar o login aqui. E nós vamos entrar no EasyBet numa sessão da cervejaria EasyBeer. Então, essa é a tela de boas-vindas, quando você entra pela primeira vez, e aqui você tem o menu principal com todas as funções que são oferecidas pelo produto, né? Então, se eu vou começar clicando aqui pelos equipamentos, que foi a primeira coisa que eu falei que a gente tinha que ter para fazer a coleta automática, né? Então, esses são os equipamentos da EasyBeer que já foram devidamente configurados aqui no meu aplicativo EasyBet. Então, eu tenho lá a minha sala de braçagem, onde a gente vai fazer uma das simulações. Eu tenho aqui a minha adega de fermentação e maturação, com todos os tanques, né? Para quem é cervejeiro, já identifica aqui a adega de pressão com os tanques de pressão. Eu ainda tenho uma adega de barris de carvalho, envasadora de barris, e aqui eu chego na minha envasadora de cerveja, onde a gente vai fazer, tem também uma simulação a ser feita. Então, ainda tem utilidades, laboratório aqui, isso aí é definido de acordo com a fábrica que a gente vai trabalhar, né? Muito bem, gente. A primeira coisa que eu vou mostrar para vocês, como a gente define essa coleta? Como nós vamos especificar os transformadores para o EasyBet? Eu defino as coletas dentro das receitas no EasyBet, tá? O EasyBet, a cervejaria EasyBeer, ela possui 15 marcas de cervejas, que são essas que vocês estão vendo o logo aqui, e eu ainda tenho mais receitas de asepsia, ou seja, procedimentos de limpeza dos equipamentos, e receitas de processos não produtivos, que no caso da cervejaria EasyBeer são os testes de degustação e algumas análises laboratoriais, né? Muito bem. As receitas, gente, no EasyBet, elas são definidas de acordo com uma norma chamada ISA 88, que eu já vou mostrar alguma coisa aqui para vocês. Eu vou clicar na marca EasyBeer, que é de mesmo nome da cervejaria, que é o carro-chefe, né? É a cerveja que mais é produzida pela cervejaria EasyBeer, tá? Então, eu vou clicar aqui e ele vai me mostrar uma série de receitas. Na realidade, eu preciso de pelo menos uma receita para fazer cada produto. E eu tenho várias receitas, porque no EasyBet o produto não é só o produto acabado, mas é o produto em qualquer etapa de elaboração dentro do supply chain da sua fábrica, tá? Então, de acordo com a norma ISO 88, uma receita, ela se divide inicialmente em procedimentos, que são procedimentos lógicos que não estão associados aos equipamentos de fabricação, tá? Cada procedimento desse, ele se divide em procedimentos de unidades, aí sim relacionados com os meus equipamentos de chão de fábrica, né? Um procedimento de unidade, ele pode conter uma ou mais operações para fazer aquela rotina que ele tem que fazer, né?
E uma operação, ela pode conter matérias-primas, como, por exemplo, o malte, que vai ser moído aqui na operação de moer malte, e parâmetros das receitas, né? Que são informações importantes que a gente deseja guardar no correr do nosso processo, né? Então, aqui a gente tem, por exemplo, a quantidade de malte moído da balança, né, que eu vou precisar guardar para saber qual foi o total pesado lá, e ainda tenho aqui um parâmetro de qualidade do malte que eu já vou mostrar aqui para vocês, tá? Então, nós vamos começar aqui vendo o seguinte, gente. O mosto Easy Beer é a receita para a fabricação da primeira fase da cervejaria, que é o mosto, que é o malte cozido, né, e passado por um determinado processo ali dentro, tá? Então, eu vou clicar aqui no nível mais alto da minha receita, do mosto Easy Beer, para mostrar o seguinte. Essa é a receita, mas como que eu forneço dados ao EasyBet? Eu forneço os dados criando ordens baseadas nas receitas. Então, quando eu for fazer uma produção de um mosto, eu tenho que criar uma ordem de mosto baseado na receita que eu quero produzir. Nesse caso, é o mosto Easy Beer, né? Então, eu posso ter uma coleta de abertura automática dessa ordem, tá? É o que eu vou mostrar agora. Eu cliquei na mosto Easy Beer, vou alterar aqui em alterar mosto Easy Beer para mostrar a estrutura dessa receita, tá? E a gente vai ver que eu chego num ponto aqui que eu tenho aqui coleta automática, tá? Eu clico aqui na coleta automática, ele já me abre os campos que eu tenho que preencher para poder fazer essa coleta. Como é uma coleta de abertura de ordens, né? O que eu vou usar de tag? Ele já me lista os tags aqui que eu preciso ter para poder fazer essa coleta. Então, o que eu estou dizendo aqui para ele? Eu estou dizendo que o tag graph7 de mostura, ele é o cara que vai me controlar a lógica de abertura, olha, aqui em cima, tá? Por quê? Eu vou abrir a minha ordem de mosturação quando o meu graph7 de mostura estiver no passo 1, que é o passo de moagem de malte. Começou a moer o malte, eu abro a ordem e já estou começando o meu malte também, tá? Quando é que eu vou fechar essa ordem, tá? De acordo com o meu graph7 de resfriamento, que é o cara lá no final da mosturação, não é o início. Então, eu boto aqui o tag G7 resfriamento, a gente não vai simular isso, tá? Bem, como é que eu vou saber qual é o produto que eu estou fazendo? Eu tenho aqui o tag RC braçagem, né? Como é que eu vou saber qual é a quantidade planejada que eu estou abrindo? Eu tenho o tag QT braçagem, que eu mostrei para vocês lá, tá? E ainda tenho aqui um lote fábrica, que a gente não está simulando, que é quando você trabalha com lote de fabricação para o consumidor final, né? Então, eu coloco aqui esses tags, ele já me dá o conteúdo deles aqui, eu posso botar uma descrição, e em geral, eu uso um alias. Eu posso usar esse nome que ele me sugere aqui, mas, em geral, eu tenho o meu nome, o nome que eu quero aqui dentro. Então, o próprio EasyBet já vai criando a estrutura do historiador sem precisar que a gente faça isso, né? Agora, muito bem, esses são os tags. Agora, onde que eu digo como é que eu quero fazer a minha coleta? Eu venho aqui em cima e tenho aqui, olha, o código para o EasyBeer da receita é 1, então, quando ele tiver um código 1, é o mosto EasyBeer, o 2 é o BIT, o 3 é o Beer Surf, assim sucessivamente, tá? Bom, quando é que eu abro essa ordem? Quando a lógica de abertura, quando o G7 mostura, tá? Que é o cara da lógica de abertura, for igual a 1. E quando é que eu fecho a ordem? Tá? Quando o G7 resfriamento for igual a 2. Então, eu defini aqui a minha lógica de coleta e está feito isso daqui. Eu vou salvar e tal, ou seja, dentro da própria receita, a gente vai definindo essa coleta de dados, né? Tá? Agora vamos ver uma outra, vou clicar aqui novamente nele, vamos ver uma outra coleta que eu vou definir. A operação moer malte, tá? Porque eu abro a ordem e já começo a operação de moagem de malte, tá? Como é que eu defino a coleta aqui? Olha, eu venho aqui, alterar moer malte, tá? Muito bem. Eu chego aqui, coleta automática, olha, a mesma coisa, tá? Ele me botou aqui o tag para eu colocar. Eu só tenho uma sala de braçagem, então ele me bota um tag só. Se eu tivesse duas, ele já me botava o tag da segunda sala de braçagem. Eu só tenho um e, repito, é o próprio G7 mostura que eu já havia definido, tá? Que quando ele ficar igual a 1, eu vou querer começar a operação de moagem de malte. E eu venho aqui e coloco, olha, quando é que ele começa? Início da operação, igual a 1.
Quando é que ele termina? Quando for maior que 1, que no caso é o 2, que é a enxertina de mistura com água, segundo aquele gráfico 7 que eu mostrei lá na apresentação. Então, está definida aqui a minha coleta de início e fim da operação de moagem de malte, né? Muito bem, agora vamos ver como é que eu pego um parâmetro, quantidade de malte moído na balança. É muito semelhante, mas é um pouquinho diferente. Vamos lá, alterar quantidade de malte moído da balança. Então, eu venho aqui, agora eu estou num parâmetro da receita, né? Aí, novamente, ele me dá aqui o tag, eu só tenho uma tina de mostura. Se eu tivesse 2 tinas de mostura, ele me dava 2 tags aqui, eu só tenho uma, né? Desculpa, perdão, tinha mostura, não, balança, né? Eu só tenho uma balança, se eu tivesse 2 balanças, ele me dava o segundo tag. Então, aqui eu coloco a QT balança. Muito bem, liguei com o tag. Agora, quando que eu vou querer pegar esse cara? Tá? Então, o parâmetro, você vai especificar o seguinte: você pode coletar um parâmetro no início da operação, no fim da operação, um determinado tempo após o início da operação, você pode pedir uma média durante a operação, ou você pode pedir uma variação durante a operação. Aqui eu quero coletar no fim da operação. Acabou de moer o malte, a balança está pesando tudo, é nesse momento que eu vou querer pegar a minha quantidade de malte moído que foi pesada, ok? Então, pronto, aqui vimos uma coleta de um parâmetro ainda dentro da massagem. Agora, vamos ver aqui a qualidade do malte. Essa qualidade do malte, gente, é um parâmetro por atributo, tá? E o que eu fiz aqui? Eu defini que os atributos dele são esses daqui. Ele é tipo um combo, em que 1 é pelota, 2 pouco granulado, 3 muito granulado, 4 fino, né? Isso aqui eu defino essas listas dentro do EasyBet, e aí eu vou dizer que o tag que está ligado com ele é aquele grano malte, né? E eu vou colher o grano malte também no final da operação. Assim que terminou a operação, ele tira lá a fotografia e vai me dar esse valor. Se for 1, ele é pelota, se for 4, ele é fino, né? Então, coloquei a minha coleta aqui dessa granularidade do malte, ok? Bom, vamos ver mais as outras operações, gente, que eu vou simular. Eu não vou mostrar, mas é a mesma coisa. Quando eu entrar na tina de mostura, ele começa com 2 e termina maior que 2. Quando for encher a tina com água, quando for a próxima que é arreada, é 3 e maior que 3. Você vai usando o mesmo tag para ir coletando as outras operações, certo? Vamos ver aqui uma outra coisa que é um pouquinho diferente. Como é que eu coleto a temperatura da fermentação? Então, eu vou aqui no Exibir Fermate Fermento Seco. Vão ver que agora é outra receita, porque é a receita de fermentação e maturação da cerveja. E aqui eu tenho a temperatura na fermentação. Olha, a operação de fermentar cerveja também já está... aliás, essa daqui, gente, ela não tem coleta automática, tá? Lembra que eu falei para vocês? Fermentação não tem supervisório, tá? Aqui está tudo manual, mas a temperatura na fermentação, ela tem coleta por causa daquele dispositivo de IoT, né? Então, vamos ver como é que eu defini aqui a minha temperatura, tá? Olha só, aqui vocês já vão ter uma coisa, opa, tem bastante tag aqui, por quê? Porque eu tenho 30 tanques dentro da minha cervejaria Zibir. Então, ele me abre já um tag para cada tanque de fermentação e maturação, né? Porque eu posso estar trabalhando com todos eles paralelos, né? Cada um mandando os dados lá e cada um fermentando a sua cerveja. E aqui eu vou colocando aqueles tags que eu mostrei para vocês. Tamp TQ 01, 02, 03, 04, eu vou colocando para todo mundo aqui, tá? E quando que eu quero pegar esse cara? Esse parâmetro, gente, ele é um pouco diferente dos outros. Ele é multivalorado. Ele tem vários valores dentro de uma ordem, tá? Então, quando ele é multivalorado, eu tenho 2 opções que eu posso fazer a coleta. Eu posso fazer a coleta no intervalo de tempo, ou seja, eu digo o intervalo de tempo de coleta dele, a cada intervalo de tempo, ou eu posso pedir uma variação no intervalo de tempo. Nesse caso aqui, é no próprio intervalo de tempo. Cervejaria Zibir, em teoria, é a cada dia, então a cada dia eu quero pegar a temperatura de fermentação daquele tanque, ok? Agora eu vou mostrar para vocês, para finalizar a definição das receitas, como é que é feito lá no Invase, né? Que é bem parecido com esse, mas é um pouquinho diferente. Vamos abrir aqui a receita da Exibir 600 ml, que é a minha receita que faz o envasamento 600 ml, e eu venho aqui, olha, é esse parâmetro aqui, produção horária. Tá? Aqui também seria tudo manual, só esse camarada aqui que é automático, é produção horária. Então, vocês vão ver que é bem parecido com aquele, só que eu só tenho
uma linha de envase de retornável e só tem, então, um contador de garrafas aqui. Só que aqui, ao invés de ser um intervalo de tempo, é variação no intervalo de tempo. Por quê? Porque esse é um contador, ele é acumulativo, ele começa com zero e vai embora. E eu quero, nesse dado, pegar a produção horária. Então, eu coleto e ele me coleta sempre a variação do momento que ele está coletando e, no caso aqui, se é horário, uma hora antes em relação a outro valor que tinha lá no meu historiador SQL. Ok, gente? Então, eu terminei aqui como é que a gente faz a definição das coletas dentro do EasyBet. E agora nós vamos fazer uma simulação para vocês verem como é que isso funciona, tá? Eu vou aqui nas ordens, que eu já havia falado para vocês, que para a entrada de dados, tanto manual quanto automática, eu tenho que criar ordens. Então, eu clico aqui nas ordens, tá? As ordens, ele já me lista todas as receitas que podem ter ordens criadas dentro dos equipamentos possíveis, né? E eu não vou criar, eu já estou aqui com uma listinha de ordens já pronta, vou usar um filtrozinho memória que o EasyBet tem, e nós estamos aqui na tela de lista de ordens, tá? Então, isso tudo são ordens que já foram executadas, e eu tenho aqui uma fermentação e maturação para usar daqui a pouco na simulação da fermentação e maturação. Então, gente, o que acontece? Eu estou na minha lista de ordens, tá? E não comecei a minha simulação ainda, tá? Ela está parada. Esse íconezinho aqui, quando eu clico nele, ele vai me fazer uma coleta de abertura e fechamento de ordem, tá? Como a simulação não está funcionando, olha só, já cliquei 2 vezes, vão ver que não vai aparecer nenhuma ordem nova, só tem essa fermentação de cerveja que está parada aí, tá? E isso daí você nem precisa fazer, que tem um timer que já faz automaticamente fazendo isso aí de 15 em 15 minutos, acho que de meia hora, tá? Então agora eu vou começar a minha simulação. Eu vou vir aqui, tá? Esse é o meu simulador de coleta automática, ou seja, ele vai simular o povoamento daqueles tags, né? E aqueles tags vão sendo enviados, então, para o meu historiador SQL, e aí nós vamos ver o comportamento da coleta aqui no EasyBet. Então, eu vou começar a simulação da abraçagem, tá? Iniciei a simulação da abraçagem em andamento. Muito bem. Agora eu já tenho aquele cara lá, aquele G7 Mostura com 1, porque ele já começou a moer o malte. Aí eu vou clicar aqui, esse atualiza coleta automática, e vamos ver o que vai acontecer. Opa, olha só, gente. Ele trouxe já uma ordem que foi aberta automaticamente. Olha, dia 14/8, 19h38, porque eu comecei a minha simulação. Aqui tem uma auréolazinha verde, aqui em redor do logozinho da cerveja, que é meio difícil de ver, porque o EasyBeer também é verdinho, né? Se fosse branco, você via melhor. Mas ele indica que essa ordem foi aberta em modo automático, não foi aberta manualmente, tá? Muito bem. Para que eu forneça os dados, mesmo automáticos, eu tenho que selecionar essa ordem, tá? Selecionei e eu vou executar a ordem. O que vai ter que acontecer? Ele já abriu a ordem porque começou a moer o malte, né? Então, eu vou executar, ele já vai ter que estar começando a operação de moagem do meu malte. Vamos ver lá dentro. Aqui é a tela de entrada de dados, gente. Uma semelhança da receita que a gente definiu. Olha, então está aqui, moer malte, tá? Esse verdinho indica que já está em operação, ele está correndo a moagem de malte. E aqui, gente, eu mudei o tempo, né? Senão a gente ia ter que ficar aqui algumas horas, né? Todo mundo para 1 minuto. Moer malte tem 2 minutos, tá? Olha, ele já está em 41 segundos. Isso é um contador decrescente que o EasyBet tem, não importa se manual ou automático, ele sempre diz o tempo previsto, quanto é que falta para acabar, tá? Então, ele tá fazendo a moagem do malte e a única coisa que ele coletou por enquanto foi início automático. Você viu que eu não fiz nada. Eu entrei na ordem, ele já pegou esse camarada daí, tá? Então agora, quando chegar no minuto 0, o meu simulador já vai passar lá o G7 Mostura para 2, né? Que é a próxima operação, que é a enxertina de mostura com água, e ele vai pegar isso automaticamente, né? E vai ter que pegar a qualidade do malte e a quantidade de malte moído na balança. Vamos ver, olha, zerou, tá? O simulador já passou, ele vai atualizar a tela, tá? Vamos lá. Opa, olha, já começou a encher a tina de mostura com água, tá? Seja o seguinte, esse fundinho verde é que é automático, viu? Senão, ele estaria branco. E aqui o que ele pegou? Ó, pegou a quantidade de malte moído, veio com valor 1, tá? Então, ele pegou pelota aqui e pegou a quantidade de malte moído com 1.198,34, um pouquinho diferente do total
previsto, né? E ele já está aqui enchendo a tina de mostura com água, tá? Certo? Eu posso alterar, se eu alterar esses itens aqui, ele tira o fundo verde, porque aí você não está, você tirou a coleta automática dele. Então, o que ele vai acontecer agora? Ele vai parar com a tina de mostura de água e vai começar a arreada de malte. Aí eu vou pedir para a gente aguardar um pouquinho, porque vamos só até o primeiro repouso. O primeiro repouso tem também uma coleta da temperatura da tina de mostura. Essa encher a tina de mostura com água, ele não está coletando nenhum parâmetro, tá? Mas vamos lá, ele já deu 1 minuto, olha, fechou, tá? Já começou com a executar a arreada do malte, olha, pode ver, ele fechou aqui, olha, 1 minuto depois, por causa do simulador, e já começou aqui na arreada do malte. Então, gente, isso na prática, vocês deixam a tela lá e ele vai atualizando isso aí automaticamente. Você vai coletando, ele vai atualizando. Então, em geral, são os operadores que ficam manuseando isso daí, né? E você vai olhando o que está acontecendo e vai digitando aquilo que não tem coleta automática. E como o EasyBet já coloca a receita ali para você, se não saiu da receita, você não precisa nem digitar, basta você dar um chequezinho aqui embaixo, que aí ele diz que você concorda com o valor da receita. Então, vamos lá, gente. Vai acabar a arreada do malte, o simulador já botou para mais um camarada lá, aí vai atualizar, ele já deve estar na seguinte, olha, já está lá no executar o primeiro repouso. Eu não mexi em nada aqui na minha tela, não. Tá? Olha, fechou a arreada do malte e já está no primeiro repouso, tá? Então, agora nós vamos finalizar mais esse minuto de primeiro repouso. Aí, vocês vão ver o seguinte, gente, eu tenho aqui um tempo de primeiro repouso, que é um item, é um parâmetro calculado, tanto que ele nem tem campinho para você digitar aqui. O de baixo tem, que é a temperatura do primeiro repouso. O que vai acontecer? Como eu vou fechar a operação em 1 minuto, né? Esse camarada daqui vai dar um tempo de 1 minuto que está fora da qualidade. Olha, a qualidade é de 5 a 15 e o valor ideal é 10. Então, vocês vão ver que ele vai botar esse cara em vermelho e ele, inclusive, ele bota um balãozinho ali, porque eu preciso justificar por que ele está em vermelho. Vamos ver. E vai coletar a temperatura do primeiro repouso que eu simulei também naquele tag temp TM, temperatura TM. Vamos lá. Foi lá, pronto, vamos ver, pronto, olha, ele já está na rampa do segundo repouso, e aqui nós vamos parar a simulação. E olha, o que aconteceu, tá? Ele botou 1 minuto, tá? Esse cara está fora da qualidade, eu preciso justificar, e a minha temperatura veio com 42,4, está fora da qualidade. Só que estão vendo que tem uma mãozinha meio amarelinha, não sei se dá para vocês verem aí, que no caso da temperatura do primeiro repouso, ele tem uma faixa amarela, que é uma coisa que o EasyBet permite, que ele está fora do padrão, mas ele ainda está numa faixa que você deixa ele aceitável, senão a mãozinha estaria vermelha também. Ok, gente? Então, com isso, nós terminamos a simulação da abraçagem. Agora, para a gente fechar o webinar, vamos só ver a simulação da fermentação, para vocês verem como é que é coletada aquela temperatura da fermentação. Eu vou dar um retorno aqui nessa ordem, tá? Aí ela vai voltar para a lista. Na lista a gente vê, olha, o que está acontecendo, vê também o cronômetro decrescente aqui, e agora eu vou entrar aqui na fermentação fermentação da cerveja, da EasyBeer. Aqui, gente, o que eu tenho? Como eu não tenho supervisório na área de fermentação da EasyBeer, eu simulei aqui, eu manualmente, eu já abri essa ordem, tá? Eu já liguei ela com uma ordem de mosto, que recebeu o mosto, inclusive você pode fazer a coleta automática dos produtos que estão entrando, que é o que faz a rastreabilidade. Olha, eu já liguei isso com uma ordem da sala de braçagem, e já inoculei o fermento, já fiz as minhas operações, deixei prontinha para a gente começar a fermentar a cerveja, tá? Então, o que nós vamos fazer? Eu vou lá no meu simulador e vou botar a simulação da fermentação, maturação, ele vai começar a mandar valores da temperatura, e aí eu manualmente vou disparar essa operação aqui. Então, eu venho aqui no meu simulador e vou dar aqui, olha, iniciar simulação Fermat. Dei aqui, simulação Fermat, volto para cá, e agora eu vou manualmente, ó, eu estou aqui no botãozinho, eu vou mandar começar a operação de fermentar a cerveja, tá? Aí vamos ver o que vai acontecer.
Vamos lá, olha só, gente. Aqui eu tenho os dados que são coletados periodicamente. Nota que a temperatura de fermentação, como tem coleta automática, ele já pegou o valor, olha, verdinho 16,12, que o simulador está colocando. Os outros dados, eles são periódicos, tanto que eles têm a data aqui. Na cervejaria Beer, extratos, fermentação, temperatura, pH e pressão têm que ser informados a cada dia, né? Só que eu, para fazer a simulação, eu coloquei o intervalo da temperatura da fermentação a cada minuto. Tá? Então, vocês vão notar que daqui a pouco, quando passar o próximo minuto, ele vai atualizar a tela e ele vai trazer a temperatura da fermentação no minuto 46 com o valor 46. Se eu deixar essa tela aqui, ele vai até alguns minutos para frente. Mas isso é o que acontece na realidade quando vocês abrem essa ordem que está fermentando ou que está maturando e ele vai automaticamente trazendo aqueles dados. Você não tem que entrar com nada. Atualizou a tela. Vamos lá ver como é que ficou. Trouxe, está aqui, olha só, já trouxe o segundo cara, 19,46, 15,90, tá? É exatamente isso que acontece de forma automática, só que vocês vão entrando com isso a cada dia, a cada 8 horas, a cada 6 horas, né? Ok, gente. Só para finalizar, uma coisa que eu queria falar é o seguinte: o coletor do EasyBet, ele é um pouco diferente da maioria dos coletores que a gente vê no mercado. A maioria dos coletores no mercado, ligados a MES, etc., eles são entidades independentes do sistema de informação. Ou seja, o sistema de informação não sabe da existência do coletor, porque é um cara que fica metendo dados lá dentro do banco dele, e o coletor também não sabe da existência do sistema de informação. Ele sabe que ele tem um banco para ele enfiar os dados lá dentro, tá? Já no EasyBet, tá? Eu não tenho a figura do coletor de dados. O coletor do EasyBet, o transformador do EasyBet, é esse executor aqui que faz quando você abre a execução da ordem ou quando ele abre automaticamente. Já vai botar mais um minuto lá. Tá? Então, é legal que você tenha uma simbiose da sua coleta, né, com os dados brutos que estão lá dentro. Tanto que se eu chegar aqui nessa temperatura de fermentação e mudar essa hora daqui, ele vai mudar o dado aqui, vai considerar automático, porque ele está trazendo esse cara de lá dos dados brutos que você tem no historiador SQL. Tá? Então, você tem... E outra coisa, por exemplo, o coletor, ele é sempre um cara parrudo, o corretor desses softwares que atua independentemente, que ele está sempre olhando todas as possibilidades de coleta que acontecem, porque ele não conhece o sistema de informação. Já aqui não. Se eu estou com a fábrica parada, a única coisa que ele vai ficar vendo é se não tem ordem aberta, tá? Aí, à medida que eu entro na ordem, ele vai começar a pegar a primeira operação, depois outra operação. Então, ele restringe a coleta para aquilo que eu estou operando na hora. Eu acho que é uma coisa simbiótica, eu acho que mais inteligente, vamos dizer assim, mais criativa em termos de coleta automática, né? Ok, gente? Bom, botou mais um camarada lá enquanto eu falava. Então, pessoal, eu acredito que tenha passado um pouco aqui os nossos 40, pelo menos os nossos 35 minutos aqui, mas eu terminei agora o webinar, eu vou voltar aqui para a tela de lista, mas eu vou deixar aqui o EasyBet aqui, porque qualquer dúvida que vocês tenham que eu precise abrir, a gente vai abrir aqui para poder dar uma olhada, tá, gente? E agora eu fico à disposição